O que mais se ouve hoje em dia é sobre como as coisas estão mudadas, como as crianças e os jovens estão sem limite, que nunca se viu crianças tão rebeldes, que os jovens estão fumando e bebendo muito e a cada dia mais cedo, e que os filhos não são como antigamente, dentre outras referências negativas às novas gerações. E é assim mesmo. De uns tempos para cá, dá para perceber que as pessoas passaram por um processo de mudança. E para pior, basta sair de casa. As pessoas, de um modo geral, das crianças aos mais velhos, estão mal educadas, irritadas, desrespeitosas e egoístas. O consumo de bebida alcoólica aumentou e não existe mais temor e respeito por nada, nem por ninguém. Parece que as pessoas apenas cresceram fisicamente, sem receber nenhum ensinamento. Só se preocupam consigo mesmas e com suas coisas. Hoje, vamos conversar sobre esse padrão negativo de mudança comportamental por que passa a sociedade, com reflexo especialmente nos jovens, mas que verificamos também em muitas pessoas adultas e até nos mais velhos. Ao final, trago uma oração para os pais fazerem diariamente por seus filhos. Antes, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal para que cresça e faça esta mensagem circular e chegar a outras pessoas. A criança, quando nasce, normalmente encontra um lar preparado para recebê-la, seja simples ou luxuoso, onde é cuidada com carinho, zelo e amor pelos pais e familiares, para que possa sobreviver e crescer. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e é o nosso Pai, sendo natural aceitar na vida cotidiana que Deus estabeleceu os pais na terra como autoridade, a quem compete ordenar a casa e dirigir a vida familiar, com especial cuidado aos filhos, pois uma criança não tem condição de ordenar e decidir sobre sua vida. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, exorta os pais sobre a necessidade de educar e ensinar os filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Cabe aos pais orientar as crianças, ensiná-las o que é certo, corrigir-lhes os erros, alertar sobre os maus caminhos, sobre amigos que podem desviá-lo do bem, ensinar-lhes a ser obediente, assim como todos os princípios que permeiam o bem viver. Assim, mesmo com alguma rebeldia, é natural que os filhos acabem acolhendo a orientação que lhes é repassada, sabendo os pais que essa orientação é necessária até que os filhos cheguem à maturidade e possam dirigir suas vidas. Os pais também devem ensinar sobre a autoridade máxima de Jesus em nossa vida, sobre os princípios que deixou para serem observados, explicar sobre a natureza humana tendente ao erro e o que Jesus fez para nos livrar do pecado e da morte, de modo a que os filhos cresçam com amor e temor a Deus. É na convivência em casa com os pais, irmãos, avós e demais familiares que a criança aprende o amor filial e fraternal, a dividir atenção, afeto, brinquedos e o próprio alimento, a obedecer, a ser limitado em seus atos e quereres, a ter respeito pelo outro e, sobretudo, pelos mais idosos, assim como o dever de ajuda e de solidariedade. E os pais não podem esquecer que são exemplos, que são o espelho dos filhos e que estão modelando o caráter de suas crianças. Se os pais são intolerantes, impacientes, grosseiros e violentos, as crianças reproduzirão esses comportamentos e assim será ao longo da vida. É fundamental que tenham autoridade e pulso firme, mas que sejam amáveis, carinhosos, amorosos, pacientes, que tenham firmeza de caráter e que pratiquem em suas vidas os ensinamentos que estão tentando repassar aos filhos. E se querem que seus filhos trilhem os caminhos do Senhor e que não se percam, devem participar regularmente da vida religiosa e envolver os filhos nessa prática para que isso se torne natural para eles. E devem orar por seus filhos, pedindo que Deus os abençoe para que todos estes ensinamentos frutifiquem na vida deles.
A criança que recebe dos pais estas orientações, correções e ensinamentos, ainda que tenha momentos de irritação, rebeldia, chateação e bravura, acabará acolhendo a direção dada e terá sua personalidade moldada para se tornar um homem íntegro, com firmeza de caráter, sabendo que não pode todas as coisas. E nas dificuldades da vida adulta, não terá a tendência de usar da violência, de bebedices ou mediante o uso de drogas. Saberá ter respeito e obediência ao longo da vida a quem de direito, como aos professores, diretores, empregadores e outras autoridades. Assim como saberá exercer poder na vida adulta com a justa medida. E, sobretudo, não se desviará dos caminhos do Senhor. Os jovens e adultos mal educados, desrespeitosos e sem limites de hoje são resultado de uma criação muito solta, descompromissada, com muita permissibilidade e sem orientação e correção adequadas. Muitos deles não tiveram a felicidade de ter pais presentes ou com sabedoria para ministrar-lhes ensinamentos. E muitos pais também não receberam de seus pais estas orientações, de modo que a pessoa não pode dar ou repassar o que não tem. Além disso, a vida corrida dos últimos tempos tem obrigado a mãe a sair de casa para, junto com o pai, lutar pela sobrevivência da família, o que a leva a negligenciar o que deveria ser sua prioridade, que é cuidar do marido e dos filhos. Isso altera também a ordenação bíblica de que cabe ao pai o papel de provedor espiritual, social, cultural da família. Sem contar que, em muitas casas, os filhos só contam com a presença da mãe. Seja como for, não há como abrir mão de cuidar e de zelar pela vida dos filhos. É preciso vencer o cansaço e o comodismo e lutar para que cresçam no caminho do bem. Se você tem pouco tempo em casa, não o gaste em frente da TV ou ficando no celular. Brinque com seu filho, converse com ele, ouça o que ele tem a falar, até porque é a oportunidade para falar também, para aconselhar e influenciar na vida dele. Receba os amigos do seu filho e veja se são a companhia indicada para ele. Tenha tempo com seu filho, porque esta é a hora. E ensine-lhe a ser obediente e a caminhar pelas vias que agradam ao nosso Deus. E lembre-se, nunca é tarde para semear na vida dos nossos filhos. Ainda que já sejam crescidos e adultos e que não tenhamos tido a oportunidade de indicar a direção quando eram crianças, podemos pedir a Jesus que os tomem pela mão e que os conduzam pelos seus caminhos. Vamos orar pelos nossos filhos? Senhor Deus e meu Pai, Senhor Jesus, estou agora diante de Ti para louvar e agradecer pela vida do meu filho. O Senhor o conhece, pois antes de ser meu, é seu filho. E o Senhor me deu para cuidar, para alegrar a minha vida. Peço sabedoria para educá-lo e orientá-lo, que me capacite para esta tarefa, porque nem sempre sei fazer isso. Muitas vezes ele não me ouve, fica rebelde, irritado, fala alto e bate a porta. E eu muitas vezes perco a paciência. Mas não quero e não posso desistir do meu filho. Amo-o com todo o meu amor e venho agora apresentá-lo a Ti. Sei que somos a sua morada e que o Senhor habita no meu filho. Sei também que seu é o poder para todas as coisas e sobre todas as coisas em qualquer tempo e lugar. Peço que tenha piedade de mim, que perdoe meus erros, meus pecados e minhas omissões e que me conduza pelos seus retos caminhos. E peço que alcance a vida do meu filho agora, que faça uma verificação em todas as áreas da sua vida. Examina o coração do meu filho, veja o que está provocando dor e sofrimento e o porquê de um coração tão duro, tão machucado. Muda o que precisa ser mudado, cura suas feridas e torne manso, dócil e ensinável o seu coração. Fortalece o espírito do meu filho com seu amor. Dá-lhe sabedoria para enfrentar as dificuldades e para decidir sobre os rumos de sua vida. Conceda-lhe santidade, purifique seu coração e seus pensamentos
e firme os seus passos no caminho do bem. Entrego a Ti a vida do meu filho e peço que o guarde de todo mal, que lhe conceda saúde, alegria, paz, discernimento e que esteja com ele em todos os momentos e em todos os lugares, pois muitas vezes não sei onde está e com quem está. Pegue-o pela mão e o traga de volta dos maus caminhos. Corta, Senhor Jesus, toda a maldição hereditária e espiritual que esteja atuando na vida do meu filho. Repreende toda a opressão, todo o laço e toda a força maligna que tenham se levantado contra a vida do meu filho e contra a nossa família, provocando briga, desavença, tristeza, raiva, desentendimento, ressentimento e ódio. Faça cair por terra o desejo de morte, os sentimentos de mágoa, dor, rejeição e abandono. Retira os obstáculos, rompe as cadeias e desata os nós que, porventura, estejam amarrando a vida do meu filho. Despedaça toda a seta que o inimigo possa ter lançado contra a vida dele. Cura-o da rebeldia, da agressividade, da grosseria, da falta de respeito, da falta de educação, de toda fobia, de todo vício, da dependência química, como de medicamento, de álcool e de outras drogas, assim como de todos os desejos desenfreados e dos maus procedimentos. E restabelece-lhe a saúde física, psicológica, mental, emocional, financeira e espiritual. Afasta as más companhias e atraia bons amigos para o meu filho, e que possam ajudá-lo no seu crescimento espiritual. Não permita, Senhor, que meu filho se envolva em crimes, com o ocultismo e com outras filosofias malignas que possam levá-lo a perder a sua alma. Livra-o da inveja, do orgulho e da vaidade, da imoralidade sexual e da promiscuidade, da incredulidade, da autossuficiência, do desvio de caráter, dos maus caminhos, dos maus sentimentos, das decisões erradas, das situações de perigos, dos acidentes de toda a natureza, dos incidentes de assaltos, roubos, furtos e sequestros, de incêndios, de afogamentos e de inundações, de soterramentos, do desaparecimento, das doenças graves e da morte súbita, repentina, trágica ou violenta. Abençoa o meu filho em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades e em todos os seus empreendimentos. Traga-lhe a esposa que tem preparado para ele e conceda-lhe uma vida longa, próspera e feliz. Te agradeço, Pai, porque sei que sua proteção eterna envolve a vida do meu filho e porque ele está guardado como a menina dos seus olhos, e também porque o Senhor o abençoa, concedendo-lhe bondade e pureza de coração, paz, alegria, serenidade, obediência, equilíbrio, saúde, discernimento, prosperidade, sabedoria e sentimento de bem-estar. Coloca, Pai, em seu coração a alegria e a gratidão, meu Pai, por todo o seu amor e por todo o seu cuidado. Obrigada, Pai, por esta bênção, por estes livramentos, por esta direção e pela libertação do meu filho. Louvado seja o Senhor. Amém.